Glória a Deus, boa noite. Como foi falado no vídeo passado, nós estamos aí estudando um pouco sobre uma comparação instrutiva entre a criação do homem e a recriação na salvação. Então hoje nós encerramos esse tópico, deste tema, com o último tópico, e Deus descansou. Então tome a sua Bíblia sobre tuas mãos, pegue a sua Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus. Abra comigo no livro de Gênesis, no capítulo de número 2 e o versículo de número 3, onde estaremos lendo e vamos aí meditarmos um pouquinho e aprendemos da palavra de Deus. Lembrando que estamos postando aí estudos rápidos para você. Estudos para edificar, para aumentar a tua fé e para dar para você e eu aprendermos um pouquinho mais sobre a poderosa palavra de Deus. Glórias ao Senhor. Livro de Gênesis capítulo 2, versículo de número 3 diz assim: E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então nós entendemos aqui, Deus não descansou porque estava cansado. Deus não descansou porque ele havia trabalhado 7 dias e ele quis descansar, não. Ele descansou para estabelecer um padrão no ciclo de vida para nós seres humanos. E a necessidade de poder e a necessidade que nós temos como algo essencial na nossa vida, de um dia da semana para descansarmos. De um dia da semana nós tirarmos para descansar, para recarregar a nossa energia, para recarregar as nossas forças, para continuarmos a trabalhar. Um dia da semana para nós podermos descansar, para nós podermos sair, passear, levar a família para passear. Um dia de descanso para o homem. Esse era o propósito de Deus, estabelecer um dia específico para nós podermos descansar e recarregar as nossas forças. Porque senão a nossa mente, nós começamos a ficar cansados demais e sobrecarregados. E se nós estivermos muito sobrecarregados, a nossa mente, o nosso corpo, ele começa a se debilitar. Então já é um propósito de Deus desde o começo, desde o princípio, que o homem tirasse um dia da semana para poder descansar, para aliviar, para ser desligado das outras coisas. E o mais importante é que esse dia era um dia de adorar ao Senhor, um dia de buscar a presença de Deus, um dia de estar na presença de Deus. Não que os outros dias não sejam. Todos os dias temos que buscar a presença de Deus, mas era um dia específico para o homem não se preocupar com mais nada, apenas em cuidar de si mesmo e de buscar a presença do seu Criador. Então esse é um tema muito polêmico. Só que nós não vamos aqui nos determos em debater sobre esse assunto. Porque o mais importante que nós temos é que saber que Deus estabeleceu um dia de descanso para nós nos fortalecermos, para recuperarmos as nossas forças, para continuarmos a nossa caminhada com o Senhor. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo de número 3, temos outra referência para agora nós meditarmos um pouquinho sobre o dia de descanso estabelecido na nova aliança. Hebreus capítulo 4, versículo 3, a Bíblia vai nos dizer assim: porque nós, o que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Ou seja, um lugar preparado desde a criação do mundo para nós descansarmos para sempre na presença de Deus. Aqueles que exercem a fé na mensagem de Deus entrarão nesse descanso espiritual. Essa é a conclusão que temos ao lermos a nossa palavra, ao lermos a nossa Bíblia, lá no Salmo de número 95 e o versículo de número 11. Salmo de número 95 e o versículo de número 11. A Bíblia vai nos dar uma referência muito valiosa sobre este dia, que diz assim: por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Então nem todos entrarão no descanso eterno, mas acima de tudo, aqueles que creem, como fala lá em Hebreus 4, versículo de número 3. Hebreus capítulo 4, versículo de número 3, o versículo que nós lemos, ele vai falar assim que aqueles que creem, porque nós, os que temos crido, então o escritor aos Hebreus está falando assim que nós, os que cremos, nós que acreditamos, nós que guardamos, nós que
cremos na salvação, nós que cremos em Deus, entraremos nesse descanso. Então nem todos entrarão nesse descanso, mas aqueles que creem que esse lugar existe. Por isso se estabelece o lado oposto, que a Bíblia vai falar assim, que o incrédulo não poderá entrar no lugar de descanso que Deus fornece. E isso é muito óbvio, porque como que você vai entrar se você não crê, se você não acredita? Como que você vai querer ir num lugar que você não sabe que aquele lugar existe, que você não acredita, que você não tem interesse de ir para lá? Então o céu é para aqueles que têm interesse em ir para lá, aqueles que acreditam pela fé que Deus preparou um lugar de descanso para o ser humano descansar de tudo e de todos e estar na presença de Deus. Então Deus, ele estabelece esse lugar de descanso. Esse descanso, ou seja, esse lugar de descanso, não é uma obra inacabada, ou ainda está para ser concluída, mas a Bíblia diz que está preparada desde a fundação do mundo, assim como o escritor aos Hebreus diz, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Então, desde a fundação do mundo, Deus já preparou um lugar de descanso para o homem. Deus, no começo da humanidade, Ele preparou um lugar para ser o lugar de descanso daqueles que creem e acreditam no seu nome. Então, como Deus descansou, Ele tem um lugar preparado de descanso para nós. A Bíblia diz que está preparada desde a fundação do mundo. Deus criou desde o princípio um lugar de descanso para nós. Só que para nós irmos para lá, temos que ser fiéis ao Senhor, obedientes à palavra e crer acima de tudo no seu poder, na sua glória, na sua divindade, na sua presença, crer na sua obra criadora e crer no seu Filho Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Fique com Deus, que Deus abençoe. Encerramos este tópico entre uma ilustração instrutiva entre a criação e a recriação do homem através da salvação. Nós aprendemos em todos esses dias que como Deus criou e o diabo tentou destruir, mas Jesus, ele veio e reconstruiu de novo, porque o amor de Deus é tão grande por nós que o seu Filho morreu na cruz para nos salvar, que nós possamos permanecer firmes na fé, na esperança e na gratidão, e crendo que logo logo o Senhor virá para nos buscar e estaremos com o Senhor. Que Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus.